Olá, Capricórnio, como você está? Bem-vindo à sua leitura. Bom, respire fundo e solte o dia. Vamos nos conectar com a sua energia. Eu sinto que hoje há algo que quer se mostrar. Olhe, seu coração já sabe disso e o que vem agora pode ser que te surpreenda. Fique comigo porque chega o momento exato. Sai o milho. Veja que carta tão clara para você. O milho em um oráculo fala de crescimento, de colheita, de algo que não apareceu de um dia para o outro, mas que foi se formando em silêncio, com tempo, com paciência, com cuidado. E isso com você ressoa muitíssimo, Capricórnio, porque você é terra. Você entende os processos, você entende o que custa sustentar algo até vê-lo dar fruto. Eu sinto que esta carta está te dizendo que há uma semente emocional que já está madura. No amor, pode ser um vínculo que vem crescendo há tempos, ainda que tenha tido pausas, distância ou momentos estranhos. Também pode ser uma pessoa que parecia fria ou que não terminava de te mostrar tudo e agora começa a dar sinais mais concretos. Isso não é uma energia vazia, isso tem raiz, isso tem processo. E quando algo tem raiz, nota-se. Para alguns de vocês, o milho fala de reconciliação, mas uma reconciliação mais consciente, mais séria, mais pé no chão. Para outros, fala de amor próprio, de dar-se conta de quanto você mudou e de que já não aceita migalhas. Isso também é colheita no trabalho e no dinheiro. Sim, há avanço, com certeza, mas aqui o peso está no emocional. Atenção a uma única coisa: não queira arrancar o fruto antes da hora. Não force uma resposta, não force uma definição, porque isto vem crescendo. Está por se ver claramente. Lembre-se de que esta é uma leitura generalizada para todo signo. Se quiser uma leitura pessoal, só sua, você pode agendá-la em minha página. Atarot.com. O link você tem aqui no vídeo e também no comentário fixado. E eu sinto que isto mal começou. Preste muita atenção porque as energias de hoje estão muito fortes e há uma confirmação muito forte esperando por você nestas cartas. Começamos e sai o 2 de espadas. Veja, esta carta já está me falando de um bloqueio emocional muito claro, de que é alguém que sente, mas não está decidindo. Aqui é alguém que pensa muito, que dá voltas, que tenta controlar o que sente, que talvez se faça de forte, mas na realidade está atravessando uma tensão interna muito grande. Pode ser essa pessoa que você tem em mente, mas também pode ser que seja você, Capricórnio, cansado ou cansada de esperar uma clareza que não termina de chegar. O 2 de espadas é a carta da pausa mental, da defesa, de fechar os olhos por um momento porque olhar de frente dói. E no amor, isso pesa muitíssimo porque fala de conversas pendentes, de sentimentos que estão lá, mas não são nomeados, de uma decisão que vem sendo adiada. Eu sinto que aqui houve silêncio, houve distância, houve uma espécie de muro, não necessariamente porque não houvesse amor, mas porque havia medo, medo de escolher, medo de ceder, medo de voltar a sentir, medo de se equivocar outra vez. Pode ser que você esteja entre dois caminhos: continuar esperando ou soltar, abrir-se para alguém ou se proteger, voltar a falar com uma pessoa ou fechar esse ciclo de uma vez. A carta te diz que você não pode ficar eternamente nesse ponto médio, porque esse ponto médio desgasta a alma, desgasta o coração, desgasta a energia. Você pode sustentar muito, Capricórnio, mas sustentar em definição também cansa, cansa muito. E te digo isso porque a energia desta carta não é de falta de amor, não, muito pelo contrário. Que é sentimento, mas está tapado pela mente, pelo orgulho, pela ferida anterior, pelo que aconteceu antes. Alguém aqui não quer voltar a sofrer. Alguém aqui está tentando não perder o controle. Mas você sabe o que acontece. E quando se tenta controlar tanto o coração termina falando de outra forma, com ansiedade, com insônia, com sinais, com essa sensação de que algo não termina de se fechar. Agora sai o Cavaleiro de Taças e aqui tudo muda. Que impressionante! Porque depois de uma carta tão fechada, tão mental, tão defensiva, aparece uma energia que sim, se move. O Cavaleiro de Taças traz aproximação, mensagem, proposta, desculpa, romantismo, alguém que quer se expressar. Nem sempre o faz perfeitamente, nem sempre chega com toda a clareza do mundo, mas chega. E isso já é uma mudança enorme com relação ao 2 de espadas. Eu sinto que há uma pessoa que está pensando muitíssimo em você, muitíssimo. Pode ser alguém que se afastou, pode ser alguém com quem houve um mal-entendido, pode ser um vínculo que ficou suspenso, como em pausa, como se nenhum dos dois soubesse como dar o passo seguinte. E ainda assim, este Cavaleiro de Taças me diz que uma das duas partes se move, uma das duas partes se amolece,
Uma das duas partes deixa de lutar tanto com a mente, com o que sente, e começa a querer se aproximar de verdade. Para alguns de vocês, isso será uma conversa muito importante, para outros, uma proposta, para outros, um pedido de desculpas que você já não esperava, e para outros, Capricórnio, isto pode ser uma pessoa nova que aparece quando você já estava mais focado ou focada em si e te move emocionalmente de uma maneira que você não havia previsto. Porque o Cavaleiro de Taças tem isso, te tira do cálculo, te tira do controle, te leva a sentir. Agora, atenção, porque eu não te diria para se entregar sem olhar. Não, esta carta é linda, sim, mas também precisa de coerência, precisa de fatos, precisa de continuidade. Se alguém vem te buscar, que venha de forma clara. Se alguém volta, que volte diferente. Se é você quem sente o impulso de falar, fale a partir do coração, mas também a partir da verdade, não a partir da necessidade, não a partir do medo de perder, porque você não está para perseguir, Capricórnio, você está para atrair. Eu não persigo, eu atraio. E esta leitura está marcando isso muito fortemente. O mais impressionante vem agora porque sai o 2 de taças. E aqui é a confirmação. Aqui já não estamos falando somente de uma emoção isolada ou de uma intenção passageira. Aqui estamos falando de vínculo, de reciprocidade, de encontro, de duas energias que sim se reconhecem. Fique com isso porque é muito importante. Elas se reconhecem. Talvez tenham se machucado, talvez tenham se afastado, talvez um tenha dado mais e o outro tenha se fechado. Mas aqui há reconhecimento emocional. O 2 de taças é uma carta muito forte no amor, muito forte. Fala de união, de acordo, de reconciliação em muitos casos, de voltar a se olhar de verdade, deixar de lado uma guerra silenciosa para abrir o coração. E isso me conecta completamente com o anterior. Primeiro houve bloqueio, depois houve um movimento e agora aparece a possibilidade de um encontro real. Isso não sai por acaso. Se você está em um relacionamento, esta tiragem fala de uma conversa que recompõe, de voltar a se escolher, de colocar palavras em algo que vinha pesando. Se você está separado ou separada de alguém, eu sinto que há uma porta que não está fechada totalmente. E não tenho dúvida de que um dos dois continua sentindo muito mais do que mostra. Se você está solteiro ou solteira, também pode ser uma energia nova que chega com força e que te faz baixar as defesas, mas porque se sente diferente, se sente sincera, se sente mútua. E volto a te dizer a mesma coisa: o amor está lá, mas precisa de verdade, precisa sair do medo, precisa sair do orgulho, precisa sair da indecisão. Porque quando duas pessoas se gostam, mas nenhuma fala, o vínculo esfria. Mas quando uma energia se atreve a dar o passo, tudo se destrava, a emoção se destrava, a conversa se destrava, a história se destrava. Eu sinto aqui uma confirmação para você. Você não está imaginando o que sente, você não está exagerando o que percebe. Esse pressentimento que você tem, algo está te dizendo, algo está te mostrando. Pode ser que exatamente hoje você esteja sentindo coisas, um sinal, uma presença, uma necessidade de olhar para este tema de frente, e não é coincidência. Não é coincidência. Então eu te aconselho a não fechar o coração por causa de uma etapa que foi confusa. Não tome o silêncio como resposta definitiva se a energia ainda se sente viva, mas também não fique esperando eternamente por quem não se responsabiliza. Você verá, porque o 2 de taças promete união, sim, mas uma união saudável, correspondida, escolhida, não uma união onde apenas um sustenta tudo. Como aqui a energia está tão forte, vou deixar claro para você. Algo está se acomodando em sua vida afetiva, está se acomodando. Talvez não da maneira exata que você pensava, mas sim da maneira que sua alma precisa vivê-lo. Repita comigo: eu mereço um amor claro, eu mereço reciprocidade. Eu abro meu coração sem perder o meu valor. Eu atraio o que está alinhado comigo. Que assim seja e assim será. Sinto que há mais. Vamos ver o que mais as cartas dizem, porque isto não ficou em uma única camada. Aqui há algo muito mais profundo, muito mais emocional, e eu sinto que está terminando de ser revelado agora. Pode ser que você já esteja unindo peças na sua cabeça, pode ser que você já entenda por que certas coisas aconteceram como aconteceram, mas ainda falta uma confirmação. Quando ela sair, Capricórnio, você vai entender por que esta leitura te encontrou hoje. E veja, aqui sai o 5 de espadas, e esta carta confirma o conflito. Confirma que aqui houve tensão, houve palavras que doeram, houve distância, uma dinâmica onde alguém quis ganhar a situação em vez de cuidar do vínculo. Pode ser que tenha havido algum show, uma discussão forte, uma retirada, um silêncio usado como defesa. E isso deixou marca, isso deixou uma ferida. Porque às vezes não se rompe o amor, rompe-se a forma como duas pessoas estavam se comunicando.
Depois volta a sair o cavaleiro de taças. Te disse anteriormente e agora está reafirmando. Há alguém que quer se aproximar, há alguém que quer suavizar isto, reparar, dizer algo que não disse em seu momento. Impressionante, porque quando uma carta se repete, a mensagem pesa mais e aqui pesa muito. Pode ser desculpas, pode ser proposta, pode ser um gesto que baixa as defesas. Mas a intenção está lá, a intenção está lá. Agora, eu também te diria para não ignorar o que aconteceu. Porque o cavaleiro de taças vem com a emoção, sim, mas o 5 de espadas já mostrou que houve um dano. Então, se há reconciliação, que seja com consciência. Se há conversa, que seja honesta. Se alguém voltar, que volte sabendo que não pode fazer o mesmo. Isso é muito importante. E depois sai o 5 de ouros. Aqui se vê claramente a sensação de perda, de abandono, de rejeição, de sentir que te deixaram de fora emocionalmente. Para muitos de vocês, esta foi a parte mais dura. Não foi só a briga, foi o que veio depois. O frio, a ausência, a sensação de não saber em que lugar você ficou para essa pessoa. E isso te mexeu muito mais do que você mostrou, porque Capricórnio muitas vezes aguenta em silêncio, mas sente profundamente. Mas, por sorte, a leitura não termina aí, termina com o 9 de ouros. E esta carta eu adoro para você, porque depois da ferida, depois da confusão, depois do vazio, aparece você recuperando valor, estabilidade, centro. Aparece você lembrando quem você é. Isto confirma algo muito importante. Sim, pode haver aproximação? Sim. Pode haver reparação? Sim. Pode haver uma história que se acomoda, mas não à custa de você se perder. Não, muito pelo contrário. Isto se ordena quando você volta ao seu eixo. O 9 de ouros fala de dignidade emocional, de amor próprio, de não mendigar presença, de estar disponível para o amor, sim, mas a partir de um lugar forte, saudável, consciente. E isso muda completamente o resultado desta história, porque você já não é a mesma pessoa de antes. Você já não aceita qualquer coisa. Você já não se conforma com dúvidas eternas. Você quer clareza, você quer paz, você quer reciprocidade. E você faz bem. Bom, Capricórnio, há uma última mensagem para você. E eu sinto que é muito importante. Olhe, aqui se quer soltar uma carga muito antiga, e quando isso acontece, seu coração respira diferente. Sai perdão. Pode ser que esta mensagem seja para perdoar a si mesmo pelo que você foi, por como reagiu, pelo que permitiu, pelo que não soube fazer melhor naquele momento. E também pode ser que toque perdoar a outra pessoa, não para justificar, mas para se libertar. Fizeram o melhor que puderam com a consciência que tinham. E vendo dessa forma, o peso diminui, a dor diminui e se vira a página. Eu adoro este encerramento para você. Obrigado por estar aqui comigo. Todas as bênçãos para você, hoje e sempre.